todos, eu sou o Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um outro estudo, né, que eu retirei aí do grupo Kahal Teshuvah Brasil, né, dessa vez aí feito pelo pastor Marcelo Santos da Silva, conhecido também por Marcelo Peregrino Silva, que é uma parashá, ou seja, uma porção das escrituras que vamos estudar, né, que tem a ver aí com Messias e também com as festas do Altíssimo, né. Esse estudo da Torá será a parashá número 29, que eu retirei de lá, Aharei Mot, depois da morte. Trará, né, no caso, trechos do livro de Vaikra, traduzido por Levítico, capítulo 16, versículos de 1 a 18, na verdade, capítulo 16, versículo 1, capítulo 18, versículo 30, e também a Haftará, que é a separação, trazido aí do livro de Yeheskel, traduzido por Ezequiel, capítulo 22, versículos de 1 a 19, e a Brit Hadashah, traduzido por né, que é a Nova Aliança, traduzido por Novo Testamento, principalmente o livro de Romania, traduzido por Romanos, capítulo 3, versículos de 10 a 28, capítulo 9, versículo de 30 a 10, capítulo 9, versículo 30 e capítulo 10, versículo 13. Então, sem mais delongas, bora para o estudo, pessoal. Introdução. Vamos ao nosso resumo com base no que encontramos no site Rabad, dizendo que os mandamentos descritos na parashá Aharei Mot seguem cronologicamente as mortes trágicas dos dois filhos mais velhos de Aaron, Nadav e Avihu, sobre as quais lemos na parashá Shemini há algumas semanas. A porção dessa semana começa com uma longa descrição do serviço especial de Yom Kippur, uma das festas do Altíssimo, chamado também o Dia do Perdão, a ser realizado no Mishkan, ou seja, no tabernáculo, pelo Kohen Gadol, ou seja, pelo sumo sacerdote. O serviço incluía a confissão do Kohen Gadol em seu próprio nome e em nome de toda a nação de Israel, a seleção por sorteio entre duas cabras, uma das quais seria a oferenda pelo pecado nacional e a outra seria empurrada de um penhasco no deserto como portadora dos pecados do povo, e as complicadas cerimônias de aspersão de incenso e sangue a serem realizadas no Kodesh HaKedoshim, ou seja, lugar conhecido como Santo dos Santos. Era uma área reservada onde somente o sumo sacerdote podia entrar dentro do tabernáculo do Altíssimo. Detalhe, pessoal, todas essas descrições é conhecimento histórico, tá, pessoal? Isso aqui que eu estou trazendo era a forma como era feita ali nos dias de Moshe, nos dias de Moisés. Continuemos aqui. Seguindo a ordem de que Yom Kippur e suas leis de jejum e a abstinência de trabalho seriam observadas eternamente pelo povo judeu como um dia de perdão, a Torá proíbe a oferenda de Karbanot fora das instalações do Mishkan, ou seja, não se podiam fazer oferendas e sacrifícios fora do tabernáculo. Ok? Continuemos aqui. O sangue não pode ser ingerido, e durante o processo da Sheritah, ou seja, o abate ritual, uma porção do sangue derramado deve ser coberta. A porção da Torá conclui com uma lista dos relacionamentos sexuais imorais e proibidos e a ordem de que o povo judeu mantenha e assegure a santidade da terra de Israel. Estudo das palavras. As duas últimas porções da Torá, Tazria e Metzorah, que estudamos juntas na semana passada. Detalhe, pessoal, esse estudo tá tudo lá na Kahal Teshuvah Brasil, tá? É uma página que tem no Facebook e eu indico a todos aí que
Procurem essa página, curtam a página e comecem a seguir estudos lá. É muito interessante, eles trazem muitas coisas interessantes. Continuemos aqui. Discutiu as leis da Tumá, da impureza, e da Tahaná, da pureza. Nessa semana, a Torá começa com avisos do Altíssimo sobre a entrada no Kedosh HaKedoshim, no Santo dos Santos, após a morte, a Harei Mot, de Nadá e Abiú, os filhos de Arão que pereceram quando trouxeram fogo estranho diante do Altíssimo. Nessa paraxá, parece que o Altíssimo está tentando evitar mais mortes acidentais devido ao bem, que, de acordo com o site Shema Israel, significa que os israelitas chegaram muito perto da santidade do Altíssimo. Assim, veremos no estudo dessa porção o que o Eterno fez para que nós possamos nos aproximar da santidade dele, sem sermos mortos por causa de nossos pecados, e qual ligação tudo isso tem com a Pessah, com a Páscoa que está chegando, né, pessoal? E Yom Kippur, o dia do perdão. O entendimento profético. O capítulo 16 de Vaikra, do livro de Levíticos, é considerado pelos judeus um dos capítulos mais importantes da Torá. É nesse capítulo que encontramos instruções acerca do dia da expiação, Yom Kippur, ou dia do perdão, que cai no 10º dia do 7º mês. Esse era o único dia de todos os dias do ano em que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo e apresentar incenso e sangue diante da presença do Eterno. Essa presença do Eterno também é chamada de Shekinah. É só uma observação. Continuemos aqui. Como já mencionei, o Eterno não queria que houvesse mais mortes acidentais, por isso estabeleceu estes princípios. O Eterno falou a Moshe, após a morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se aproximou do Eterno. O Eterno disse a Moshe: diga a seu irmão Arão que ele não virá sempre que ele escolher o lugar mais sagrado atrás da cortina, na frente da tampa da expiação na arca, ou então ele morrerá. Livro de Vaikra, traduzido por Levíticos, capítulo 16, versículo de 1 a 2. No verso 3 em diante, lemos que o Altíssimo estabeleceu a forma como Arão deveria entrar ante a presença dele, do Altíssimo. O propósito desse ato, ou seja, entrar no lugar santíssimo, é fazer uma limpeza geral dos pecados e das impurezas dos filhos de Israel que se tinham acumulado no tabernáculo durante todo o ano. Apesar do Eterno ter dado instruções claras acerca de como os filhos de Israel tinham que se manter longe das impurezas rituais para não contaminar o santuário, ou seja, o tabernáculo, era inevitável que o tabernáculo fosse contaminado por elas. Se alguém entrasse no tabernáculo estando impuro, contaminava-o. Poderiam ter entrado lá sem dar conta de que estavam impuros, ou alguém poderia ter se esquecido que estava impuro no momento de entrar. Isso aqui, pessoal, eu cheguei a comentar algo relativo no estudo sobre o milênio que eu trouxe aqui no canal, tá, pessoal? Quem não assistiu ainda, vai lá e assiste. O áudio está um pouco ruim, mas eu creio que dá para entender. Vamos lá, continuemos aqui. Essa é uma das razões pelas quais o Eterno instituiu esse dia de expiação para justificar o tabernáculo terreno. Este é também o dia em que o Eterno demonstra de que forma o homem pode se reconciliar com ele. É o grande dia de reconciliação. A reconciliação entre o Eterno e o homem é o tema central de toda a Escritura, e este capítulo mostra como esta reconciliação pode ser feita. A ira do Eterno está sobre o homem por causa de seus pecados, de suas transgressões. E sabemos que pecado é a transgressão da Torá, da lei. Segundo o livro de Yohanan Aleph, traduzido por 1 João, capítulo 3, versículo 4. Esta ira é mortal para o ser humano. E a única coisa que acalma esta ira é a misericórdia do Altíssimo, do Eterno.
Essa misericórdia é mostrada ao homem mediante a reconciliação sobre a base dos sacrifícios sangrentos das vidas inocentes, que está descrito em livro de Vaikra, traduzido por Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Nos textos dessa porção, podemos ver a explicação daquilo que aconteceu com o Messias, Yahusha, antes e depois de sua ressurreição ao ser introduzido no ministério sumo sacerdotal celestial, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele entrou no tabernáculo celestial e purificou-o com o seu próprio sangue, como lemos no livro de Rivrim, traduzido por Hebreus, capítulo 9, versículos 22 a 26. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, né? Porque o Messias não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face do Altíssimo, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, a transgressão, pelo sacrifício de si mesmo. Com isso, precisamos refletir sobre o dia da expiação, no dia 10 do 7º mês, pois está ligado ao dia 10 do 1º mês. Nesse dia, foi tomado um cordeiro para cada casa no Egito, onde se ia celebrar a Pessah, a Páscoa, que literalmente significa passagem, para logo poder sair da escravidão sob o domínio do faraó. O cordeiro da Pessah foi escolhido no dia 10 para ser sacrificado no dia 14. O 10º dia do 7º mês tem uma conexão com o cordeiro da Pessah. Perceba, o sangue do cordeiro da Pessah protegeu os primogênitos da morte, e a carne do cordeiro produziu vitalidade e santidade nos corpos débeis e enfermos daqueles que até então eram escravos. Semelhantemente, os sacrifícios do Yom Kippur, do dia da expiação, dia do perdão, fazem expiação pelos pecados dos filhos de Israel para os salvar da morte, como está escrito no livro de Vaikra, traduzido por Levíticos, capítulo 16, versículo 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Eterno. Pessah, a Páscoa, está intimamente ligado com Yom Kippur. Também a morte e a ressurreição do Messias, Yahusha HaMashiach, que sucede na Páscoa, cumpriu também grande parte do serviço do Yom Kippur no tabernáculo celestial. Ele entrou no lugar santíssimo no 3º céu e se mantém lá até o dia de hoje. Da mesma forma que o sumo sacerdote não se limitava somente a entrar no lugar santíssimo no tabernáculo terreno, mas logo saía e abençoava o povo. Assim sabe-se que o Messias não permanecerá no lugar santíssimo no céu definitivamente sem sair de lá para abençoar os filhos de Israel. Então, de acordo com o que vimos até aqui, percebemos que o Messias cumpriu apenas metade do culto do Yom Kippur. O seu retorno à terra cumprirá o restante, a segunda vinda. Nesse dia, todo o pecado será eliminado naqueles que depositaram a sua confiança nele, como lemos no livro de Ivrim, traduzido por Hebreus, capítulo 9, versículo 27 a 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também o Mashiach, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos,
aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Reparem na imagem abaixo como as festas do Eterno estão ligadas com Yahushua. Eu vou colocar essa imagem no final, tá, pessoal? Continuemos aqui. O acesso à santidade, à separação do Altíssimo. O Eterno falou com Moshe depois que morreram os 2 filhos de Arão por haverem se aproximado de Hashem, do Altíssimo. O Eterno disse a Moshe: diga a seu irmão Arão que ele não virá sempre que ele escolher ao lugar mais sagrado, atrás da cortina, na frente da tampa da expiação da arca, ou então ele morrerá. Livro de Vaikra, traduzido por Levíticos, capítulo 16, versículo de 1 a 2. De acordo com o site Emuná, a fé dos santos, acerca do verso 1, segundo Rambam, este enunciado foi dado um dia depois dos filhos de Arão terem entrado no tabernáculo com fogo estranho e morreram, conforme já mencionamos. Contudo, continha o autor do site, Rashi, aponta que foi no mesmo dia em que morreram, ou seja, o primeiro dia de Aviv. Logo, foi no mês de Aviv, um pouco antes da celebração da Pessah, que era no dia 14 desse mês, que foi anunciada a mensagem acerca de Yom Kippur. Com isso, podemos perceber a forte ligação que existe entre a Pessah e Yom Kippur, conforme também já dissemos e de acordo com o que lemos no livro de Yohanan, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Elohim, o Cordeiro do Altíssimo, a Pessah, que tira o pecado do mundo, Yom Kippur. O nome dessa paraxá, dessa porção, conforme dissemos no início desse estudo, é Aharei Mot, que significa depois da morte. O ensino aqui é que a mensagem transmite aquilo que iria se passar com o Messias depois de sua morte. Sabemos que depois de morrer e ter sido ressuscitado pelo Eterno, o Messias entrou no lugar santíssimo, no Mishkan celestial, e cumpriu assim com esta sombra profética, conforme podemos ler no livro de Ivrim, traduzido por Hebreus, capítulo 9, versículo de 11 a 12. Mas, vindo Mashiach, o sumo sacerdote dos bons frutos, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Como é lindo estudar a Torá e ver nos textos literais tantos apontamentos proféticos na vida do nosso Messias Yahushua HaMashiach, tanto no passado como no futuro, bem como em nossas vidas. Note que no verso 2 da porção que estamos estudando, vemos que Arão, sendo o sumo sacerdote, tinha acesso ao lugar santíssimo, mas somente uma vez por ano, conforme já dissemos antes. O Midrash afirma que Moshe, contudo, podia entrar no lugar santíssimo a qualquer momento. E, por si só, já nos confirma o apontamento profético da vida de Moshe para Yahusha. O fato de anunciar a proibição de entrar no lugar santíssimo depois de falar da morte dos filhos de Arão demonstra que eles talvez tenham tentado entrar ali sem permissão, o que seria mais uma possível razão pelo qual morreram. Para evitar que isto ocorresse de novo, o Altíssimo deu instruções muito concretas de como se deve entrar e quem poderia entrar. Pela instrução do Eterno, não apenas qualquer pessoa não poderia entrar nessa parte do santuário, apenas o sumo sacerdote, o Kohen Hagadol, mas ele só poderia entrar um dia no ano, no dia da expiação, no dia de Yom Kippur. Observando este fato, podemos perceber um notável contraste com o acesso ilimitado que os crentes em Yahusha agora têm para o próprio trono do Altíssimo Todo-Poderoso por meio da aliança renovada. Portanto,
Uma vez que temos um grande sumo sacerdote que ascendeu ao céu, Yahushua, o filho de Elohim, vamos manter firmemente a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que é incapaz de empatia com as nossas fraquezas, mas temos um que, tendo sido tentado em todos os sentidos, assim como nós somos, mas ele não pecou. Livro de Ivrim, traduzido por Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 15. Assim, quando Yahushua morreu sem pecado, como uma oferenda para o pecado, o próprio céu, o reino do eterno, se colocou de luto, como é o costume judaico de um pai que perde um filho. E Yahushua gritou novamente com uma voz alta e rendeu seu espírito. E eis que o véu do templo foi rasgado em dois, de cima para baixo, e a terra tremeu, e as rochas foram divididas. Livro de Matitiel, traduzido por Mateus, capítulo 27, versículos 50 a 51. Agora que a libertação da Pessah e parte da expiação foi feita através do sangue de Yahushua, ou seja, por meio de sua vida justa, e o véu foi rasgado, cada homem, mulher ou criança pode ter acesso contínuo à Torá e, consequentemente, ao Altíssimo. Agora nós temos acesso ilimitado à santidade do Altíssimo. Devemos nos tornar separados, pois Ele é separado. Um ensinamento para a vida prática. No livro Nos Caminhos da Eternidade 1, o autor traz um ensino tirado dessa porção, dessa parashá, sobre o fato de não se poder entrar a todo momento no Mishkan, que serve para a nossa vida diária atualmente, ou seja, é um princípio do reino do Altíssimo. O autor diz: quando nos acostumamos com uma coisa ou com uma situação, por mais importante e elevada que seja, há sempre o perigo de que venhamos a desconsiderá-la pela força do hábito. A rotina e o costume são alguns dos inimigos mais iminentes da elevação espiritual, porque no momento em que a chama espiritual se reacende, o hábito acaba por abalá-la, não dando margem à elevação espiritual do ser humano. Devemos, portanto, lutar contra isso, utilizando-nos de certos procedimentos. Pense, como era importante o dia que o sumo sacerdote deveria entrar no Santo dos Santos. Reflita na preparação dele para esse dia, sua santificação ainda maior, dias antes do grande dia. Note que no livro de Yehezkel, traduzido por Ezequiel, capítulo 46, versículo 9, há uma recomendação aos que visitam o Beit Hamikdash, ou seja, durante as festas, ou seja, o tabernáculo, para que saíssem pela porta oposta a que entraram. Segundo os rabinos antigos, no Pirkei Avot, esta recomendação era para que não se confundissem e tivessem a impressão de que as portas e paredes do templo sagrado são iguais às das suas casas. Perceba também que praticamos isso todo fim de Shabat, ao fazermos a Havdalah, ou seja, a separação do santo, o Shabat, do comum, dos outros dias. Que possamos observar cada palavra aprendida, praticando e levando adiante. E nos preparemos para o memorial da Pessah, que está agora ainda mais perto. Na semana que vem estaremos celebrando e relembrando todas as coisas e vendo os apontamentos proféticos na prática. Que o Eterno lhe abençoe. Pastor aí, Marcelo Santos da Silva, Peregrino da Silva. Bem, pessoal, vou parando o vídeo por aqui, certo? E gostaria de agradecer a todos aí. Eu achei bem interessante esse estudo para trazer para vocês aqui no canal da Kahal Teshuvah Brasil. É uma página interessante que tem no Facebook. Eu acho que para aqueles que ainda estão no Facebook, que queiram acompanhar estudos diários, há estudos bastante interessantes lá. Mas, claro, relembrando aquele conselho de Rav Shaul, traduzido por Paulo, devemos ler todas as coisas, analisar todas as coisas e reter o que é bom. Então, eu vou ficando por aqui.
né, esse vídeo, essa pequena paraxá, é interessante. E logo mais voltaremos com mais vídeos e mais estudos aqui para o canal, ok, pessoal? Então, que o Altíssimo, Yahweh Tsevaot, abençoe a cada um de vocês, a seus respectivos lares, suas respectivas casas, suas respectivas famílias. Que a luz do Mashiach, Yahushua HaMashiach, aquele que morreu no madeiro por nós, continue lhes dando norte, discernimento e entendimento das separadas escrituras. Afastai todos das heresias, pessoal. Ok? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.